Iniciando a leitura do livro Sob a Sombra de Saturno, A Ferida e a Cura dos Homens, de James Rollins. James Rollins, Sobre a Sombra de Saturno. Introdução à coleção Amor e Psique. Na busca de sua alma e do sentido de sua vida, o homem descobriu como novos caminhos que o levam para a sua interioridade. O seu próprio espaço interior torna-se um lugar novo de experiência. Os viajantes deste caminho nos revelam que somente o amor é capaz de gerar a alma, mas também o amor precisa da alma. Assim, em lugar de buscar causas e explicações psicopatológicas, as nossas feridas e os nossos sofrimentos, precisamos, em primeiro lugar, amar a nossa alma, assim como ela é. Deste modo, é que poderemos reconhecer que estas feridas e estes sofrimentos nasceram de uma falta de amor. Por outro lado, revelam-nos que a alma se orienta para um certo pessoal e transpessoal, para a nossa unidade e realização de nossa totalidade. Assim, a nossa própria vida carrega em si um sentido, o de restaurar a nossa unidade primeira. Finalmente, não é o espiritual que aparece primeiro, mas o psíquico, e depois o espiritual, e a partir do olhar do ímã espiritual interior, que a alma torna-se seu sentido, o que significa que a psicologia pode, de novo, estender a mão para a teologia. Em perspectiva psicológica nova, é fruto do esforço para libertar a alma da dominação da psicopatologia, do espírito analítico e do psicologismo, para que volte a si mesma, à sua própria originalidade. Ela nasceu de reflexões durante a própria psicoterápica e está começando a renovar o modelo e a finalidade da psicoterapia. É uma nova visão do homem na sua existência cotidiana, o seu tempo e dentro de seu contexto cultural, abrindo dimensões diferentes de nossa existência para podermos reencontrar a nossa alma. Ela poderá alimentar todos aqueles que são sensíveis às necessidades de colocar mais alma em todas as atividades humanas. A finalidade da presente coleção é precisamente restituir a alma a si mesma e ver aparecer uma geração de sacerdotes capaz de entender novamente a linguagem da alma, como Carl Gustav Jung o desejava. Leon Bonaventure. Ao meu pai, ao meu irmão Alan, ao meu filho Timothy, ao meu filho Jonah, ao meu genro Daniel e à minha filha Taryn. Lembre-se de que você veio para cá já tendo compreendido a necessidade de lutar consigo próprio, apenas consigo próprio. Agradeça, portanto, a todos que lhe dão a oportunidade. Gurdjieff, Encontro com Homens Notáveis. Introdução. Este livro se baseia na explanação apresentada no Centro Jung da Filadélfia, em abril de 1992. Explanação que já não era sem tempo. Evitara pessoalmente o tema durante toda uma década. Embora o sofrimento, as aspirações e a cura dos homens ocupassem pouco a pouco meu tempo como analista junguiano, 12 anos atrás, a proporção dos meus clientes era de 9 mulheres para cada homem. Atualmente, a maioria dos meus clientes é do sexo masculino e a proporção é de 6 homens para 4 mulheres. Acredito que a mudança tenha ocorrido no consultório de outros terapeutas e as razões para isso contribuíram igualmente à ascensão do movimento masculino. Evitar o tema porque muita coisa parecia andamento. Na melhor das hipóteses, via o trabalho maciço de purificação acadêmica e emocional, e na pior, um fenômeno pop psíquico que eu considerava repugnante. Preocupe-me muito com a cura e a transformação das pessoas,
trabalho em geral tão intenso, tão profundamente pessoal, que a miúde é fácil esquecer o mundo mais amplo e os grandes problemas sociais, dos quais todos participamos e pelos quais somos todos feridos. Tornou-se, porém, cada vez mais claro para mim que as histórias de cada homem coincidiam de fato e apresentavam temas constantes, à semelhança do que as mulheres aprenderam antes de nós. Comecei a perceber que a experiência coletiva dos homens é também parte inevitável da sua teoria pessoal. A trama é urdiruda da história privada e da mitologia pública. Incorpora-se a formação do caráter individual. Hoje, é claro, já existem muitos livros excelentes a respeito de vários aspectos do dilema dos homens modernos. Recorrerei, de vez em quando, a eles neste livro. Diretamente, conscientemente e com gratidão. Todos participamos da luta rumo à comunidade e cada uma das nossas vozes tem timbre diferente. Não me proponho oferecer contribuição original à erudição masculina, mas sim tomar questões complexas e destilar, integrar e expressá-las através de termos que sejam compreendidos por muitos. Também recorro à experiência clínica dos homens da terapia. A eles sou igualmente grato por me permitirem o uso de seus casos. O objetivo de Sob a Sombra de Saturno, portanto, é oferecer uma visão sinótica das feridas e da cura dos homens, e ainda examinar a situação existente nessa última década do século. Mas, sobretudo, devo uma confissão. Evitei falar do assunto por anos e anos, não apenas porque as questões me pareciam em contínua transição, mas porque também eu tenho sofrido por viver sobre a sombra de Saturno e nem sempre estou certo com relação à minha posição no relacionamento com minha natureza masculina. O destino quis que eu nascesse homem. Durante anos simplesmente tomei como certo esse acidente e suas consequências, achando mais assustador do que libertador a tentativa de um passo para fora dessa sombra. Nas páginas que seguem, citarei de vez em quando exemplos autobiográficos, não para agradar a mim próprio, e sim porque os considero típicos e representativos. Como observou o pintor Tony Berlant, quanto mais pessoal e introspectiva a obra de arte, mais universal se torna. Ao focalizar as questões masculinas, não tenho a intenção de minimizar as feridas das mulheres. Nós, do sexo masculino, temos grande dívida de gratidão para com as mulheres, que se manifestam não apenas para expressar a própria dor dentro da nossa cultura sexista, mas também para tornar os homens mais livres, para serem mais plenamente eles mesmos. Seu Cri de Coer ajudou os homens a examinar com mais consciência as próprias feridas e, em decorrência disso, todos ficamos mais bem servidos. O exemplo das mulheres lutando para se libertar das sombras e do coletivo conferem coragem e torna necessário que os homens realizem o mesmo. A não ser que os homens consigam emergir das trevas, continuaremos a ferir tanto as mulheres quanto a nós próprios, e o mundo jamais será lugar seguro ou saudável. Este trabalho, portanto, não é apenas para nós, mas também para os que nos rodeiam. Em meados do século passado, o teólogo dinamarquês Søren Kierkegaard observou que não podemos salvar nossa era se não expressar a convicção de que ela está aparecendo. As forças inconscientes, as instituições públicas e as ideologias que nos orientam a vida possuem um momento de inércia, tal que não esperaríamos ocasionar rápida mudança na sociedade e no papel desempenhado pelos sexos. Não obstante, o primeiro requisito é que os homens se tornem conscientes do fato de se apresentarem cruelmente feridos. A inconsciência do trauma deles faz com que
firam vezes a fio, tanto a si próprios quanto às mulheres. Sempre me pergunto, que restaria às mulheres se não passar a odiarem os homens que as oprimem e os homens quase analogamente odiarem e temerem-se uns aos outros. Este livro, portanto, recorre ao trabalho de muitas pessoas a fim de conduzir cada homem à maior consciência e incentivar o diálogo que precisa desabrochar para a cura. Se as imagens que governam consciente e inconscientemente nossa vida só podem ser analisadas e resolvidas com sofrimento particular e individual, a crescente capacidade dos homens de confessarem sua dor e sua raiva, de conversarem cada vez mais uns com os outros, também ajudará a curar as feridas do mundo. Convido o leitor ou leitora a se ver na jornada aqui descrita. No caso das mulheres, a descrição da luta com o complexo materno, por exemplo, será útil na compreensão da estranha ambivalência que parece afligir os homens em suas vidas. A jornada masculina tem muitas passagens, muitos perigos. Os rigores e as tarefas que identificamos são os mais prováveis de vivenciarmos. É falsa a ideia de que aquilo que desconhecemos não nos magoaria. Na verdade, o que não conhecemos nos fere fundo. E à semelhança de Sansão, conseguiríamos então deitar cegamente o templo por sobre nossas próprias cabeças, para que cada qual passe a ter mais consciência das transições e dos tormentos masculinos. Sou obrigado a contar segredos masculinos, revelo-os para que as mulheres entendam melhor o assunto. Alguns desses segredos talvez sejam novos para os próprios homens, embora duvide seriamente de que um único leitor do sexo masculino deste livro vá discordar de que aponte feridas que ele tem carregado no seu coração solitário e assustado, que não encerremos a ferida e o medo ao menos acabemos com a solidão. O título desse livro alude ao fato de tanto os homens quanto as mulheres padecerem sempre sobre a pesada sombra das ideologias, umas conscientes, algumas herdadas da família e do grupo étnico, e outras ainda como parte da estrutura da história da nação e de seu chão mítico. Essa sombra representa o peso opressivo sobre a alma. Os homens padecem sob ela, como espírito oprimido, e definhando a experiência dessa sombra opressiva e saturnina. As definições do que significa ser homem, os papéis e as expectativas masculinas, a competição e a animosidade, a humilhação e a desvalorização de muitas das melhores qualidades e capacidades dos homens conduzem à esmagadora opressão. Este fardo sempre esteve presente, porém, hoje em dia, os homens de coragem estão começando a questionar a necessidade de viver sob este jugo. Saturno era o deus romano da agricultura. Por um lado, na qualidade de deus da geração, ajudou a criar a antiga civilização romana. Por outro, vinha associado a uma multidão de histórias obscuras e sangrentas. Sua encarnação grega primeva, Crono, nasceu do princípio masculino Urano e do princípio feminino Gaia ou Gaia. Urano odiava os filhos por temer potencial. Por temer o potencial deles. Conta a lenda que fora o primeiro a maquinar ações vergonhosas. Sua mulher Gaia fabricou uma foice e induziu Crono a atacar o pai. Crono golpeou e cortou o falo do próprio pai. Terríveis gigantes nasceram das gotas de sangue que caíram sobre a terra. O mar, fecundado e salpicado de esperma, deu à luz Afrodite, cujo nome significa nascida da espuma. Crono Saturno substituiu o pai, tornando-se tirano de igual magnitude, sempre que ele e sua consorte Reia tinham filhos.
ele os comia. A única criança que conseguiu evitar essa sina foi Zeus. Por sua vez, Zeus liderou uma revolta contra o próprio pai, dando início a uma guerra de 10 anos. Muitas forças civilizadoras emergiram com o triunfo de Zeus, mas também ele se tornou prisioneiro do complexo do poder e tornou-se dominador. Assim, a história de Cronos Saturno envolve poder, ciúme, insegurança, violência para com o princípio do Eros, com a geração e com a terra. Como Jung comentou certa vez, na presença do poder, o amor nunca está presente. Junto com a grande capacidade e aquisição de poder dramatizada pelos deuses, vemos sua corrupção no complexo do poder. O poder em si é neutro, mas sem o Eros ele é perseguido pelo medo e pela ambição compensatória, arremessado em direção a fins violentos. Como observou Shakespeare, inquieta permanece a cabeça que usa a coroa. A maioria dos homens ao longo da história cresceram sob a sombra deste legado saturnino, sofreram com a corrupção do poder, movidos pelo medo, ferindo a si e aos semelhantes. Se os homens modernos sentem que não há alternativas, que o legado de Saturno é a única possibilidade que existe, eu não penso assim. Sob a sombra de Saturno é oferecido ao leitor como uma forma de identificar algumas dentre as inúmeras maneiras pelas quais este mito obscuro marcou nossa alma. Minha experiência é que leve cada um a se voltar para dentro de si, em busca da maior liberdade pessoal. Os 8 segredos que os homens carregam. Primeiro, a vida dos homens é tão governada por expectativas restritivas com relação ao papel que devem desempenhar quanto a vida das mulheres. 2. A vida dos homens é basicamente governada pelo medo. 3. O poder do feminino é imenso na organização psíquica dos homens. 4. Os homens concluem-se numa conspiração de silêncio, cujo objetivo é reprimir sua verdade emocional. 5. O ferimento é necessário porque os homens precisam abandonar a mãe e transcender o complexo materno. 6. A vida dos homens é violenta porque suas almas foram violadas. 7. Todo homem carrega consigo profundo anseio pelo seu pai e pelos seus pais tribais. 8. Para que os homens fiquem curados, precisam ativar dentro de si o que não receberam do exterior. 1. O legado saturnino. Lemas, papéis, expectativas. O homem nasce livre e em todos os lugares está acorrentado. Assim inicia Jean-Jacques Rousseau seu Contrato Social, ou Princípios do Direito Político, em 1762. Todos nascemos livres, carregamos conosco o germe da totalidade da saúde, e então a vida acontece. Como as crianças dependem dos pais e da sua cultura para a satisfação das suas necessidades básicas, são logo separadas desse ser natural. Somos todos socializados para servir e manter o coletivo, as estruturas familiares e as instituições sociais que possuem vida própria, porém exigem o repetido sacrifício do indivíduo para serem sustentadas. Na textura dos nossos ossos, na estrutura dos nossos nervos, nos canais da memória, ainda carregamos essa preciosa criança. Qual de nós, à semelhança do jovem James Age, não se deitou na grama sobre as estrelas de uma noite de verão, admirando-se como todo aquele mistério uma criança, instituindo as grandes interrogações que tinha diante de si? Estamos falando agora de noites de verão em Knoxville, no estado de Tennessee, na época em que ali vivi, tão bem disfarçado de criança para mim mesmo. Quando as pessoas mais velhas vieram para fora depois do jantar, ajustaram o bico do aspersor, balançaram-se sobre o portão que rangia a criança que éramos, deixou-se levar pelo devaneio até que o sono, sorrindo suavemente, me conduz até ela, e aqueles que me tratam com delicadeza me recebem como alguém familiar e querido naquela casa, mas jamais me dirão
Oh, nem agora nem nunca jamais me dirão que eu sou. A lembrança de Age, das coisas do passado, se repete na vida de cada um de nós. O assombro de estar sobre esta terra que gira. As vagas névoas carregadas de angústia que pairam sobre o caminho que leva ao futuro e ainda a alegria da vida que percorre nossas veias. E para onde ela foi? Por que a sensação de peso, a dor no corpo, a fadiga da alma, o enfado do cérebro e dos ossos? O que aconteceu àquela criança receosa porém cheia de si? Ainda vive nos momentos de espontaneidade, no impulso solitário de encanto e nos sonhos diafanos que escorregam da consciência quando nos dirigimos ao trabalho. Ainda vive, porém muito profundamente, e estava exausta e fortemente oprimida pela sombra saturnina. Vou dar um exemplo pessoal. De vez em quando, meu pai ria, contava uma piada, ou até mesmo associava. Ainda quando criança, conseguia perceber que quando ele associava as coisas, estavam realmente muito sombrias. Entretanto, mesmo então, reconhecia um impulso heróico da parte dele para usar um velho chavão. Ele associava na adversidade. Depois de algum tempo, comecei a compreender que quando assoviava a ocasião não era de alegria, e sim de tristeza. Apesar de todos os seus esforços, sabia que as coisas estavam difíceis. Meu pai precisou interromper os estudos na oitava série, porque o pai dele havia perdido seu negócio de equipamentos agrícolas com a Grande Depressão e a bancarrota das fazendas que atingiu o meio-oeste antes até da quebra da Bolsa em 1929. A mensagem que ficou clara para meu pai e pela qual foi influenciado tanto naquela época quanto no resto da vida foi que ele tinha de sacrificar seus interesses pessoais e trabalhar para sustentar a família. Mais tarde, quando entrei em cena como filho mais velho, ele trabalhava todos os dias na linha da montagem da Alice Chalmers, montando tratores e escavadeiras, e durante a noite e nos fins de semana dirigia um caminhão e colocava carvão com a pá na casa das pessoas. Anos depois, ironicamente, promoveram-no à posição de analista na linha de montagem, tendo o poder de dizer aos engenheiros de formação universitária onde eles haviam falhado. Nos anos que passaram na fábrica, aprendera todo o sistema, era capaz de analisar os problemas e tornou-se um localizador e reparador de defeitos. Todas as sextas-feiras, durante 50 anos, comparecia com o cheque do seu salário semanal, com o qual conseguia pagar todas ou quase todas as contas. Nunca passamos fome, o que às vezes acontecia como Kent, meu melhor amigo, mas ainda assim sabia que meu pai temia que isso viesse a ocorrer, e eu também recebi dele de modo claro e inabalável minha primeira mensagem saturnina, a de que ser homem significava trabalhar, trabalhar sempre, qualquer tipo de trabalho que sustentasse aqueles pelos quais se é responsável. Significava que a satisfação pessoal era posta de lado em benefício da fidelidade a essa enorme responsabilidade. Anos mais tarde, quando uma mulher me perguntou o que gostaria de ver gravado na minha lápide, respondi: aqui jaz aquele com quem podíamos contar. Tão importante era a exortação que meu pai e depois eu estava preparado para morrer por ela e ser lembrado por ela. Anos depois, escrevendo um cartão de universitário para meu pai, ele respondeu através do abismo que nos separava: sinto não ter chegado a conhecer vocês bem, meus filhos, por estar sempre trabalhando. Estava assumindo a culpa por termos crescido e amadurecido separados, apesar de eu reverenciá-lo por não ter sido fiel e não nos ter servido. Sabia que ele nos ajudou, sofreu e afligiu-se, e em momento nenhum pensei em criticá-lo por trabalhar tanto, mas também sabia que não foi bom para ele. Mesmo naquela época eu sabia, não foi bom para ele, mas aparentemente era isso que significava ser homem.